Silencie o mundo lá fora. Você está entrando em portais ocultos. Aqui, o que era só conto, pode se tornar realidade. Antes de atravessar esse portal, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer esse espaço de mistério. Eu sou Clebson, e juntos, vamos atravessar mais um portal. Em quase toda a cidade, existe uma história que os adultos contam para as crianças se comportarem. Mas, às vezes, essas histórias parecem assustar mais os adultos do que as próprias crianças. Durante muito tempo, o medo tinha um nome simples: o Homem do Saco. Ele andava a pé, carregando um saco nas costas, sempre pronto para levar embora quem não obedecesse pai e mãe. Só que o mundo mudou. As ruas ficaram mais cheias, os carros tomaram conta de tudo. E com o tempo, o medo também mudou de forma. Hoje, em muitos lugares do Brasil, o Homem do Saco ganhou outro rosto, outra silhueta e, principalmente, outro veículo. Ele agora dirige um carro preto, ou uma van escura. Vidros fumê, placa que ninguém consegue decorar. E ele aparece sempre onde a inocência é mais fácil de enganar. Hoje, nos portais ocultos, você vai atravessar comigo o portal da lenda moderna do Homem do Carro Preto. Uma mistura de conto de terror urbano, com um lembrete bem real de que o perigo às vezes parece normal demais. Em muitas cidades, a história começa sempre do mesmo jeito. Alguém conta que uma criança ou um adolescente foi visto pela última vez entrando em um carro preto. Às vezes, é na porta da escola. Às vezes, numa rua mais vazia, voltando do treino de futebol, do curso, do trabalho. Um carro para devagar. O vidro desce só um pouco. A pessoa dentro chama pelo nome. Oferece carona, dinheiro, um presente, ou simplesmente diz: "Sua mãe pediu para eu te buscar." E é aí que tudo pode acontecer. Em algumas versões, ninguém mais vê aquela pessoa. A única pista que fica é o carro preto que alguém lembra de ter visto saindo rápido da rua, virando a esquina e sumindo. Em outras versões, a vítima escapa. Às vezes pulando do carro em movimento, às vezes gritando tão alto que algum vizinho aparece, ou um outro carro para no meio da rua, e o sequestrador desiste. O mais estranho é que os detalhes mudam de bairro para bairro, de cidade para cidade. Mas a sensação é sempre a mesma. Um veículo escuro, uma figura que ninguém consegue descrever direito, e uma aproximação que parece inocente demais para ser só coincidência. Em muitos relatos, ninguém sabe explicar de onde o carro veio. Não ouviram o motor se aproximando. Não viram ele dobrar a esquina. Ele simplesmente estava ali, parado, esperando. E do mesmo jeito, quando tudo termina, ninguém consegue dizer para que lado ele foi. Como se o carro preto aparecesse e desaparecesse num ponto cego da nossa realidade. Alguns pais contam essa história só como um aviso exagerado. Não entra em carro de estranho. Não aceita nada de quem você não conhece. Não conversa com ninguém na rua. Mas em certas regiões, o tom é diferente. Gente jura que conhece alguém que viu esse carro, que foi seguido por ele em uma estrada deserta, à noite, com os faróis altos colados na traseira, por quilômetros. Gente que diz que o carro aparecia nas mesmas esquinas, nos mesmos horários, como se estivesse estudando a rotina de quem passava por ali. E há também os relatos em que ninguém dentro do carro é claramente visível. O vidro escuro, a luz de dentro apagada e apenas a sensação de que alguém está observando. Metade das pessoas acredita que tudo isso é só lenda urbana, uma forma moderna de continuar a tradição do Homem do Saco. Um conto exagerado para ensinar crianças e jovens a tomarem cuidado com estranhos, com ofertas fáceis, com gente que aparece do nada oferecendo carona. A outra metade tem certeza de que existe algo além. Histórias reaparecem em cidades diferentes, com detalhes muito parecidos para ser só coincidência. Mesmo tipo de carro, mesmo jeito de abordar, mesmo sumiço rápido, sem rastros. Como se a lenda tivesse encontrado um veículo novo para se manifestar. Alguns dizem que o Homem do Carro Preto não é uma pessoa específica, mas um tipo de presença. Que ele é como um rosto sem forma que pode ocupar qualquer motorista, qualquer carro, em qualquer bairro, quando alguém vulnerável cruza o caminho errado na hora errada.
Outros preferem acreditar que tudo isso é só exagero, que o verdadeiro perigo está nas estatísticas frias e nos casos que aparecem nos noticiários, sem nenhum mistério, sem portais, sem lenda. Mas no fim, a pergunta que fica é sempre a mesma. Até que ponto uma história contada para dar medo continua sendo só história? Quando ela começa a acontecer perto demais da nossa casa? Talvez o homem do carro preto seja ao mesmo tempo uma lenda e um aviso. Uma forma de lembrar que nem todo perigo se veste de monstro. Às vezes, ele dirige um carro comum, com placa comum, passando devagar na mesma rua de sempre. E você? Acredita que o homem do carro preto é só mais uma história de terror repassada de geração em geração? Ou acha que pode existir, sim, alguma coisa ou alguém usando essa imagem para se aproximar de vítimas que não desconfiam de nada? Conta pra mim nos comentários. Você já sentiu a sensação de que um carro estava te observando de perto demais? Se essa história mexeu com você, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like. Eu sou Clebson, e nos vemos no próximo portal.